estudante! Hoje, finalizando os estudos sobre a Igreja Católica, vamos compreender quais eram os ideais de cada grupo que pertencia ao clero e as disputas dentro da Igreja em Roma e em Constantinopla, e também o que resultou em sua divisão. Algumas das discussões recorrentes, especialmente por volta dos anos 2000, incluem a figura de Jesus Cristo como algo emblemático. A maioria dos quadros de artistas religiosos, especialmente os do período renascentista, retratam Jesus com cor de pele branca, no estilo europeu. Vale lembrar que no século XIX, as teorias raciais eram baseadas no chamado darwinismo social, que desfigura e tira de contexto a teoria de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Isso legitimou algumas das mais terríveis invasões, escravidão e catequização de povos negros e ameríndios, inclusive aqui no Brasil, né? Entretanto, as pessoas que nascem no Oriente, perto do continente africano e asiático, tendem a ter uma cor de pele um pouco mais escura. Vamos falar sobre isso. Para compreendermos esse processo de divisão, é necessário recapitular algumas informações das aulas passadas. Após a queda do Império Romano, a Igreja teve um grande fortalecimento de suas bases, graças às invasões germânicas, que resultaram em povos adeptos a essa nova religião, o que fez com que a Igreja construísse um verdadeiro império naquele momento, né? Portanto, se tratava de uma manutenção da fé. A religião chegou até os mais simples aspectos da vida cotidiana, chegando a controlar também a política, a economia e grande parte da vida social. Nesse contexto, houveram alguns filósofos e pensadores que escreveram obras sobre como alcançar a salvação, sempre pautados na questão entre o bem e o mal, a exemplo de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que também escreviam para combater as heresias daquele período, que não eram vistas com bons olhos. E houve também muita perseguição a esses hereges. O islamismo é uma das maiores religiões atuantes no mundo, sendo a segunda religião mais praticada atualmente. Surgiu por volta do século VIII na Península Arábica, que se localiza ao norte da África, como você pode observar nesses mapas abaixo. A palavra Islã, em árabe, significa submissão e é derivada de outra palavra, salam, que significa paz, no sentido de ter paz de espírito e não no sentido de paz sendo o oposto de guerra, tá bom? O adepto do islamismo é conhecido como muçulmano, que do árabe significa submisso e, portanto, o muçulmano é a pessoa submissa ao único Deus chamado Alá, o Deus do Islã. Por adorar um único Deus, o islamismo é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo. O profeta líder da religião, Maomé, nasceu na cidade de Meca, em 571. Teve uma vida simples até se casar. De acordo com a religião e suas tradições, em um dos retiros que Mohammed ou Muhammad costumava fazer em montes e desertos, o anjo Gabriel, sim, aquele anjo que apareceu para Maria em sonho, apareceu e se referiu ao rapaz como o enviado de Deus. Também lhe pediu para ler um texto que está presente no livro sagrado do islamismo, o Alcorão, ou apenas Corão. Esta revelação ficou conhecida como Noite do Destino. E a partir de então, Mohammed começara a peregrinar e pregar a palavra do Deus Alá. Os cristãos e muçulmanos tiveram uma longa história de conflitos. Dentre eles, a Batalha de Poitiers e as Cruzadas. A primeira batalha aconteceu entre os francos, que eram um dos povos germânicos que invadiram Roma, ali, né, na época dos bárbaros, liderados por Carlos Martel, e por muçulmanos do estado de Córdoba, que hoje seria a Espanha, que procuravam expandir o seu território. E
E aí os vencedores dessa batalha foram os francos, por causa de suas táticas militares, né? E também das armas que eles usaram, que eram melhores, né, que a dos muçulmanos. No tocante às cruzadas, foram um total de 8 batalhas entre cristãos e muçulmanos que resultou em muitas mortes. Não vou entrar muito em detalhes, né, porque já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Antes de compreender o que foi propriamente o cisma, precisamos voltar um pouquinho no tempo para entender os antecedentes desse evento. Em 380 d.C., Teodósio, o imperador romano, adota o cristianismo como religião oficial de todo o império. Vamos lembrar que, com as invasões bárbaras, o Império Romano do Ocidente caiu e ficou em pé apenas o Império do Oriente, que ganhou o nome de Império Bizantino. Até então, existia apenas uma igreja, porém duas sedes. Uma em Roma, que adquiriu tradições e influências germânicas, e outra em Constantinopla, que foi fortemente influenciada pela cultura grega, após a queda do Império Romano. Um pouco depois, em 325 d.C., aconteceu o Concílio de Nicéia, reunião de líderes religiosos para definir os ritos e outras questões teológicas que envolvem as igrejas do Ocidente e do Oriente. Entretanto, não se conseguiu definir de forma clara algumas questões teológicas das vertentes cristãs, e acabou se estabelecendo uma estrutura chamada pentarquia, que dividiu a cristandade em um sistema eclesiástico baseado no comando de 5 patriarcas. Já no ano de 730, o imperador bizantino Leão III proibiu o culto ou qualquer tipo de veneração a imagens, enquanto em Roma já se venerava esculturas e imagens de santos. Enquanto em Roma a maior autoridade continuava sendo o Papa, a partir do ano 395, o Império Bizantino tinha como principal liderança o imperador, a autoridade política máxima e representante de Cristo na Terra. A essa organização se deu o nome de Cesaropapismo, onde o poder temporal, os governantes, está acima da Igreja, do poder secular. A Igreja Ortodoxa, portanto, adotou essa organização, ao contrário de Roma, que tinha como líder e autoridade máxima o Papa. Outra coisa, né? Para os católicos, ou a Igreja de Roma, Maria é uma figura livre de pecado, pois sua mãe, Santa Ana, teria lhe dado à luz sem a ajuda do pai de Maria, São Joaquim. Os ortodoxos têm uma visão um pouco diferente. Acreditam em Maria, em sua santidade, porém, ela não atua em milagres ou fica isenta de pecado. Ela também vai ser, então, uma pecadora para os bizantinos. Até na escolha do pão teve treta nas igrejas. Os católicos utilizam pão sem fermentação na hora da distribuição da hóstia, que representa ali o corpo de Cristo. Mas os ortodoxos utilizam outros tipos de pão, não necessariamente os sem fermentação. Outra questão que dividiu as duas igrejas do Ocidente e do Oriente foi a questão da infalibilidade do Papa. Mas, afinal, o que é infalibilidade? É aquela premissa de que uma pessoa sempre vai estar certa, nunca errada. Os católicos acreditam nesse conceito, enquanto os ortodoxos não. Por fim, existe a cláusula filioque, formulada no primeiro concílio de Constantinopla, capital do Império Romano, que traz a questão do Espírito Santo, se ele vem do Pai, Deus, ou do Filho, Jesus. Então, que deu muito o que falar, estava relacionada aos monofisistas bizantinos. Eles acreditavam que Cristo teria uma natureza existencial apenas divina, negando sua essência humana e questionando também a Santíssima Trindade. A palavra cisma vem do latim repartir. Muitas religiões defendem suas tradições e ensinamentos como sendo a única verdadeira. A exemplo da Reforma Protestante e as disputas entre catolicismo e a religião protestante, que falaremos em outra aula. O cisma do Oriente
foi o nome dado à divisão ou rompimento que aconteceu no ano de 1054 entre as igrejas ocidental e oriental. Algumas das principais questões que deram esboço a este cisma estão ligadas à interpretação bíblica de cada igreja e já foram comentadas no slide anterior. Em outras palavras, na Igreja Cristã de Constantinopla começaram a surgir práticas religiosas consideradas heréticas pelo Ocidente, por se colocar em xeque a fé estabelecida. A instabilidade social recorrente acabou gerando uma crise de autoridade para tentar saber quem era a real instituição cristã. No ano de 867, o clero, pertencente a Constantinopla, no Império Bizantino, acabou não reconhecendo mais a autoridade da Igreja de Roma, por essa ter se afastado das pregações originais de Cristo e também por causa do poder que estava sendo constituído na Europa. Os interesses eram econômicos e também sociais. Foi então no ano de 1054 que o patriarca Miguel Cerulário acabou sendo excomungado, punido, expulso pelo Papa de Roma. Assim, Cerulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas. A partir daí, surgiria a Igreja Católica Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla e liderança religiosa, o Patriarca, e a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, cuja liderança maior era e continua sendo o Papa. Vamos voltar então para aquela discussão que foi iniciada no início da aula, que envolve questões de identidade, diversidade étnica e uma perspectiva menos eurocêntrica. Sabemos que até nos filmes, como por exemplo no clássico A Paixão de Cristo, a figura de Jesus é sempre do mesmo jeitinho. Um homem branco, alto, de olhos azuis e cabelo loiro ondulado. Mas será que os traços dos atores são tão fiéis quanto os traços do Cristo verdadeiro, vamos dizer assim? Um dos únicos filmes que retratam o Jesus de cor de pele preta é um filme brasileiro, e você com certeza já deve ter assistido, O Alto da Compadecida, aquele mesmo com João Grilo e Chicó, um filme genial por sinal. Não existe uma descrição de como Jesus seria fisicamente na Bíblia, mas sabemos que ele era um judeu que veio do Oriente Médio e, portanto, de pele negra. Essa imagem que você está vendo do lado esquerdo foi feita por um grupo de pesquisadores, arqueólogos e cientistas ingleses e israelenses, após analisar restos mortais de pessoas que viveram na mesma época de Jesus. Algumas descrições bíblicas ajudaram a fazer essa projeção. Isso nos faz refletir bastante sobre a formação e a contemporaneidade do mundo cristão. Ainda vivemos em uma sociedade racista, então, para além da importância religiosa, este fato tem uma contribuição social imensa. Procure refletir um pouco mais sobre esse tema para discutirmos em outro momento. E assim, terminamos mais uma videoaula sobre o medievo. Espero que eu tenha sido clara e qualquer dúvida, entre em contato com o nosso Instagram, História PVS, ou comenta aqui embaixo. Continuem se cuidando e até a próxima!